Olá, Jacinto. É um prazer enorme rever-te. A última vez que estivemos juntos foi precisamente em 2012, no Grande Prémio de Literatura da ST, que ganhaste com o teu livro O Verdadeiro Ator. Entretanto, tivemos a honra de homenagear outros grandes escritores da nossa língua. Lembro-me do Manuel Alegre, em 2016, a Lídia Jorge, que ganhou com o romance O Estuário, em 2018, entre muitos outros, e é verdadeiramente inspirador ver-te neste quadro onde moram referências da nossa criação literária. Vou cometer aqui uma inconfidência dizendo que estás um homem. Vê lá o que é que dizes. Estamos uns homens, nós que nos conhecemos em meninos, no Colégio São João de Brito, tu de cabelo comprido e guitarra na mão, eu de cabelo curto e de gel, quem diria, envolvidos 30 anos, que nos iríamos reencontrar aqui para esta conversa improvável, que faz parte do ciclo de conversas a que chamamos Cultura no Sofá. Portanto, Jacinto, uma saudação muito especial. Obrigado. Um abraço também, Rodrigo. Um abraço grande. Uma nota... cabelo curto e sem guitarra, mas... Sem tudo, cabelo curto e eu sem gel, portanto, é a vida. Ainda toco guitarra, de vez em quando. O cabelo é que já foi. Ainda toco guitarra. Ainda toco guitarra, eu sei. E já vamos falar disso. Deixa-me só fazer uma nota introdutória. Licenciaste em Direito na Católica, és escritor, dramaturgo, cantor, realizador, realizaste 2 curtas-metragens, o Cinema Amor e BD. Tens um programa na Rádio Renascença onde comenta, na Rádio Renascença precisamente, onde comentas... Já não tenho. Já não tens. Despedido em dezembro. Foste despedido. Mas onde comentavas temas da atualidade e, portanto, és um homem das artes. E também tens um espaço de crónica no jornal O Jogo, a que chamaste Descalço na Catedral. E é precisamente por aí que eu queria começar esta nova conversa. Então, escolhes mal a altura que o Benfica está na moda baixa. E é precisamente sobre esse teu amor e em tom desafiador que te coloco e que te coloco a primeira questão, a brincar, mas a falar a sério. Para ti, é mais difícil escrever sobre o Benfica ou sobre a vida? Mas há diferença, né? Entre uma e outra. Eu penso que a vida não deve ser uma desgraça tão grande, mas deixo-te a resposta a ti. Mas a vida também tem momentos duros, momentos difíceis e momentos gloriosos. E uma coisa que me interessa no futebol e no Benfica, porque eu sou benfiquista, essa confusão, não é? Precisamente entre o que é mais íntimo, até o que é mais até não dizível, o que é irracional, e o que depois pode ser pensado, escrito em crónicas, pode ser discutido nas mesas dos cafés, com mais grito ou menos grito, com mais brincadeira ou menos brincadeira. E eu lembro-me de ir ao estádio com o meu pai, e estas coisas no futebol tem isso, não é? Há quem diga que o futebol tem o dom de pôr os pais a falar com os filhos, não é? Que os homens são mais introvertidos e não sabem expressar muito emoções, e o futebol é uma maneira disso acontecer. Eu lembro, uma das coisas que eu me lembro sempre o meu pai no campo de futebol dizer tudo é pretexto para pensamento. Aquela finta, não é? aquele grito, até aquele palavrão no terceiro anel ou onde for,
tudo é pretexto para pensamento. E é alguém que quer pensar o mundo, quer estar no mundo não só com o coração, mas também com a cabeça. Acho que não deve ter pruridos de dizer aqui há um espaço para o pensamento, não é? Que é o espaço das bibliotecas ou dos museus ou da gente dos eruditos, não é? As capelas dos eruditos, e aqui é o espaço da vida, como se fosse um outro lugar, um lugar dos anónimos, da gente toda, e esses lugares estivessem separados. Eu acho que não, eu acho ao contrário, o que é desafiador, o que estimula um artista, um pensador, é de facto esse cruzamento, não é? O que é que o futebol... o futebol pode ser pretexto de quê? E as crónicas, estavas a falar dessas crónicas que eu escrevo no Jornal do Jogo, permitem-me isso, é um privilégio escrevê-las, porque além de tudo o resto permitem-me encontrar no futebol o pretexto para muitas coisas diferentes, desde da relação pai-filho à relação comunitária, o que é uma cidade, à relação até do que é o que se chama bairrismo, não é? O que é estar, o que é uma comunidade também no sentido mais próximo, portanto é um exercício literário às vezes difícil, que é a coisa de escrever em cima da hora, escrever a quente, e nisso tem alguma coisa a ver com o teatro, com a escrita para teatro. Aliás, é curioso que um dos maiores cronistas de futebol, que é o Nelson Rodrigues, brasileiro, dos anos 50, também era um dos maiores dramaturgos também da língua portuguesa, e há qualquer coisa aí que liga a crónica e o teatro e que talvez tenha a ver com essa urgência, né, de escrever em cima da hora, porque aquilo vai mesmo ser representado naquele dia, né? Vai mesmo sair no jornal naquele dia, não se pode atrasar. E por outro lado também a ideia de teatro como um anfiteatro, né? O estádio também é um anfiteatro, onde há um espetáculo que tem uma duração limitada e em que o público também participa de certa forma, mas sim, é uma brincadeira muito séria, como tu dizias. Percebo que o Benfica te inspira, mas a minha curiosidade vai para além do Benfica, e é uma curiosidade sobre os escritores, lato sensu, mas é uma curiosidade, e aproveito agora que posso fazer esta pergunta a um escritor. Gostava de saber de onde é que vêm as tuas ideias? Eu também gostava de saber. Que às vezes é uma questão, não é? O que me apetece dizer, eu tento sempre responder isso de maneira diferente, porque na verdade eu não sei muito bem de onde é que elas vêm. E se calhar se soubesse, isso até me poderia paralisar, ou se houvesse um frigorífico onde se vai buscar as ideias congeladas, se calhar elas eram mesmo congeladas, não tinham grande interesse. Elas vêm de sítios diferentes, mas eu se calhar diria que vem de uma cabeça vazia. Isto parece só uma graça, mas não é só uma graça. Aqueles momentos em que realmente estás distraído, eu diria distraído de ti próprio, em que estás sem nenhuma tralha no cérebro. Esses são os momentos em que aparece uma ideia e às vezes é menos até do que uma ideia, é um impulso, é a partir de um flash, de uma imagem. Muitas vezes escrever, isto parece que estou aqui a fazer, a complicar o que é fácil, mas na verdade, e se calhar é diferente para diferentes escritores, não acredito, não sei se há uma regra geral, mas no meu caso é muito escrever para perceber o que é essa imagem que me lança, ou o que é que foi esse impulso inicial. Se eu soubesse logo, não, se eu souber logo, provavelmente eu não vou escrever isso. Se eu souber logo, então
talvez isso seja uma coisa para escrever um ensaio ou para escrever um artigo de opinião, mas provavelmente não será uma ficção. Um pouco como chegar a um país estrangeiro, não é? Se nós já soubéssemos tudo, o que era a experiência de atravessar um país estrangeiro, um outro lugar, nunca iríamos lá, não é? Porque nós sabemos que vai ser uma surpresa e por isso é que fazemos a viagem. Nós sabemos que vai haver algo de novo, de inesperado, que não está nos guias, que é para lá do que dizem os mapas, e por isso é que viajamos, não é? E é algo de semelhante na certa loucura que é o impulso artístico. A tua infância influenciou a forma como escreves? De certeza. Não sei exatamente como, mas de certeza. Aliás, os meus filhos, os meus sobrinhos dizem que eu sou um bocado criança, por oposição a outros adultos que eles conhecem. Eu acho que fatalmente no artista há qualquer coisa disso, não é? Tem de haver qualquer coisa disso. Há uns que disfarçam melhor, outros que disfarçam pior, mas porque a arte, nas diferentes formas, tem muito a ver com encontrar esse espanto, que é o espanto da criança, de ver algo pela primeira vez, a Sofia de Melbrenner diz isso nos poemas, o que é o pão em cima da mesa, a maçã em cima da mesa como um acontecimento quase miraculoso. Nós, à medida que vamos crescendo, envelhecendo, vamos perdendo esse poder do espanto, já damos uma maçã em cima da mesa como um dado, já não olhamos para ela, já achamos, ok, isto é normal. E recuperarmos o que há de anormal, o que há de especial, de espantoso, nas coisas mais prosaicas, no presente, no isto da vida, acho que a arte tem de ser isso sempre. Portanto, sim, eu acho que a imaginação, para pegar na tua pergunta outra vez, a imaginação alimenta-se muito da memória. No meu caso, eu não sinto tanto como alguns escritores fazem, que trabalham mais sobre a autobiografia, não é? Sobre a sua própria vida, nos elementos mais factuais da sua biografia. Eu não sinto isso, mas sinto que a imaginação vem da memória. Há uma escritora italiana que eu gosto muito, a Natalia Ginzburg, que ela diz que quando estamos tristes, é a memória que nós ativamos com mais força. Quando estamos felizes, é a imaginação. Mas no fundo, o que ela está a dizer é que a linha da imaginação e da memória, né, é a mesma, é um contínuo. O nosso modo, o nosso estado de espírito é que às vezes nos põe a olhar mais para trás desse contínuo ou mais para a frente desse fio. E portanto, acho interessante isso, pensar a imaginação como só uma memória que está virada para a frente. E muitas vezes nós sabemos isso, nós lembramos coisas. Aliás, se estivéssemos aqui, eu e tu, fora, sem espectadores, a falarmos de memórias dos nossos jogos de futebol ou dos recreios ou o que era, teríamos visões diferentes, teríamos lembranças diferentes, porque também nós imaginamos o passado. Nós acabamos por imaginar para trás também, a partir de farrapos de lembranças. E escrever para ti deve ser um prazer, presumo eu, e portanto a minha curiosidade sobre o teu processo criativo, isto, se é um prazer por oposição ao que li, por exemplo, numa entrevista do Walter Ugumem, em que aquilo parece que dói. Ele diz que tem que se enclausurar, tem que subtrair tudo à volta, gente e luz
e, portanto, ele perde a noção do que é dia e do que é noite, escreve compulsivamente e parece que sempre que começa a escrever, volta atrás, lê em voz alta o que escreveu, para perceber da métrica, da cadência. E depois também diz que pode até ter escrito 100 páginas, mas se perceber que o livro não tem vida própria, abandona-o. Portanto, escrever para ti é um ato de prazer ou também sofre? Como é que é o teu processo de criativo? Deves ter o teu próprio, não é? Deves ter o teu formato. Como é que constróis? Não, é um prazer, mas nós sabemos que os prazeres não são fáceis, né? Nós sabemos que também será um prazer para certa pessoa ser um engenheiro, mas há dias que são mais difíceis. É um prazer jogar à bola, mas um profissional de futebol tem momentos tramados. Portanto, eu acho que por vezes há uma certa mistificação à volta da criação artística. Há um lado que é um lado de trabalho, que é uma pessoa sentar-se e trabalhar no que está a trabalhar. E há dias em que de facto não acontece nada, ou pelo menos no meu caso, ou até acontece trabalho negativo, não é? Quando construímos um muro e aquilo está torto, está mal, está um torto que não é bom. E tu abandonas, nesses casos também abandonas o que escreves? Claro, e tem que se destruir, e nós sabemos isso desde sempre. A destruição às vezes é mais criativa do que estarmos sempre a ir para a frente. Dar um passo atrás, o grande gesto do pintor, não é? Eu sei que isto é um bocado um clichê, mas o grande gesto do pintor é dar o passo atrás. Para perceber, para ver, para ganhar distância. Isso, aliás, eu diria que isso é o mais difícil na criação artística, que é nós ganharmos distância em relação a nós próprios. Porque há um lado de bravura para quem se torna artista, que é uma bravura que é de romper, às vezes, dependendo do meio em que as pessoas vivem, mas muitas vezes uma bravura até complicada do ponto de vista da sobrevivência, porque quando se começa a trabalhar em qualquer coisa de arte, não é fácil ter logo dinheiro para pagar contas e às vezes até é mal visto socialmente em alguns meios. E é preciso uma certa bravura, coragem de dizer é mesmo isto é a minha vida e eu vou e olha, e depois logo se vê como é que se faz as coisas. A única hipótese que eu tenho de sanidade mental ou de felicidade é por aqui e portanto nem sequer vou olhar para os outros lados. Mas depois, isso muitos artistas têm, mas depois há um outro momento que se fala menos, porque é menos interessante do ponto de vista dessa mitologia do grande artista solitário, mas que é se calhar mais importante, que é como é que nós podemos ser sensores de nós próprios, como é que nós podemos ser os críticos de nós próprios, como o difícil que é dar um passo atrás e dizer, caramba, isto está tudo mal feito. E se nós não tivermos, se não ganharmos com experiência a capacidade de fazer isso, vamos achar que estamos sempre a revolucionar, a inventar a roda, a revolucionar o romance ou o conto ou o que seja, e na verdade estamos a enganar-nos e durante um certo tempo, num certo país, para um certo grupo de pessoas, até podemos enganar durante um tempo, mas não vamos estar a fazer nada de jeito, no fim de contas. Dei umas voltas, pá, mas a tua pergunta era complicada. Quais foram os livros que mais te inspiraram?
há livros diferentes para momentos diferentes. Mas assim de repente lembro de um momento em que li Herbert Welder, aquele calhamaço chamado Poesia Toda, que era um único poema interminável. É engraçado, lembro de ler o Walt Whitman, o Folhas de Erva, e no início eu fui muito... acho que isso também é mais ou menos normal, muito, muito tocado pela poesia, pelos poemas. E por o puro poder da linguagem, uma frase que te rebenta a cabeça, né? Também cinema, muitos contos, a Flannery O'Connor, o Borges a certa altura, o livro do Desassossego, que é aquele livro que se vai lendo em farrapos. O Godard, a primeira vez que vi o Pedro Louco, também fiquei assim um bocado abananado. Sim, ouvir John Coltrane, ouvir o Caetano na televisão a tocar aquela Tigresa. Há assim momentos, mas são muitos e em situações muito, muito diferentes. O Leonard Cohen, que é literatura e som, é tudo misturado. Herbert Welder é duro, é cruel. Eu li o Espaço Sem Volta e o Fotomaton e Vox. É um tipo visceral, não é? Escreve. Sim, eu não diria cruel, mas visceral, sim. É visceral, portanto, eu digo cruel porque escreve sem filtros, não é? Mas por oposição falaste na poesia e na cruel forma... nós não conseguirmos escrever tão bem como ele. Pois, mas falaste na poesia e na emoção e no sentimento, e eu li várias vezes neste programa de confinamento o poema que o Manuel Alegre fez a Lisboa e que fala precisamente, e não sou capaz de o terminar de ler sem me emocionar. E, portanto, chego ao fim, mas é isto, é muito difícil decidir, não é? Já não vou... eu gosto muito de Saramago, não é? Saramago tem uma imaginação prodigiosa, não é? Mas também gosto de José Cardoso Pires, também gosto de Lou Antunes, também gosto de... é difícil escolhermos a peça... É bom que haja tanta gente para podermos escolher, não é? Tantos escritores. Mas hoje também penso que haverá demais. Haverá muita publicação, mas... Sim, não, isso é verdade. Isso é uma coisa estranha, que há muitos livros feitos, não é? A ser produzidos. Aliás, logo essa palavra diz tudo, produção de livros, não é? Há muitos livros a serem produzidos, mas estranhamente parece haver menos escolha, menos liberdade para o leitor. As livrarias há livrarias independentes ótimas, mas em geral a distribuição está mais formatada, né? Também porque os gostos estão a ficar mais formatados, e eu acho que se calhar uma coisa que podia sair de boa desta pandemia, deste confinamento, seria isso, nós darmos conta, forçadamente, mas darmos conta de que é preciso uma outra coisa, não é? Que é preciso encontrar a diferença, o estar junto, sair da coisa das redes sociais, sair da coisa de uma espécie de confinamento que já existia antes do próprio confinamento, que era nós estarmos em modo virtual permanentemente, e de repente percebermos, não, mas afinal nós precisamos estar uns com os outros, nós precisamos de estar ao vivo, né? Isso é que é viver.
E também nos livros a possibilidade do acidente, não é? De entrar numa livraria e não ter só os livros destacados das editoras que pagaram para estar na montra, ou das novidades best-sellers daquele momento, não é? Ter o livro de há 2 anos que o livreiro por alguma razão que o livreiro por alguma razão se lembrou para pôr ali, ou um livreiro que nos conhece e que nos aconselha vai gostar daquele livro de há 2 meses ou assim. Hoje já é quase impossível, tens que encomendar, né? A própria livraria tem que ela fazer uma compra online para nos dar o livro passado não sei quanto tempo. E sim, parece haver menos escolha havendo mais livros, o que também diz um bocado também do resto da sociedade, uma lógica de massificação, não é? Em que há mais coisas, mas não há mais felicidade, em que muitas vezes há mais bem-estar material, ou aquilo que os economistas chamam bem-estar, mas depois não se está melhor. E há mais depressão, e há mais falta de sentido na vida das pessoas. Espero não estar a ficar demasiado pessimista. Não ficas nada, até porque abres caminho para um acontecimento que hoje surge na comunidade DST, e isto a propósito dos livros e dos livros que devem ser lidos. Sabes que este confinamento tem feito muito mal, mas nós juntámos-nos, a comunidade DST, desde há 2 anos. Temos vários eventos no grupo, formações em neurociências, em filosofia, portanto temos grandes grupos de engenheiros a formarem-se, mas temos 2 momentos semanais que são, que eu diria que hoje são fundamentais, um à sexta e um à quinta. E o da quinta-feira chama-se Leitura Furiosa às Quintas. E o que é a Leitura Furiosa às Quintas? Isto para me levar à pergunta que te quero também fazer. A Leitura Furiosa às Quintas acontece assim: às quartas, ao final da tarde, por volta das 6, o presidente, o José Teixeira, envia para todos um excerto de um dos livros, ou de um livro, de um dos que têm que ser lidos. E, portanto, pode ser o Contrato Social do Rousseau, pode ser uma passagem do George Steiner, do Rob Riemann, do mais diverso, do Camus, da Hannah Arendt, e toda a gente lê e prepara. E de manhã, quinta-feira, às 9h17, reúnem-se as equipas em Teams para discutir o texto que foi lido e foi preparado no dia anterior, ou muitos não fazem na véspera, fazem no próprio dia. E são estes livros, estes bons livros, não é? Que realmente têm despertado e têm-nos dado a liberdade que o confinamento não nos tem dado. E a minha pergunta para ti decorre precisamente deste evento, que é um evento que eu diria que é hoje principal para nós, que força é que para ti a literatura pode ter num momento como este, em que subtraímos os afetos, em que tivemos que subtrair o contacto, os cheiros, não é? O olhar. Nós estamos a olhar um para o outro, mas temos um filtro, não estamos... eu não tenho filtros, este aqui não. Temos um filtro, é este filtro, não é? Este ecrã, e sabes que este um intermediário. Muito digital, para mim é digital a mais. E, portanto, a pergunta que te faço é isto, não é? É precisamente esta: que força pode ter para ti a literatura num momento como este? Não sei muito bem, eu diria talvez a força da fraqueza, a força de olharmos para as coisas que não interessam,
que parece que não são nada. A força do nada. Acho que é um bocado isso. Nós vivemos num mundo em que o que interessa é o número, é o poder, é a força, são os vencedores, são os campeões, we are the champions, nem ligamos aos perdedores, nem queremos ouvir falar. E a literatura que me interessa, e isto não é uma conversa de neorrealismo ou de literatura social, não é isso que eu estou a dizer, mas é de ver aquilo que não se vê, ver aquilo que não. Como é que nós podemos tornar o mistério claro? Como é que podemos dar clareza ao mistério? Os bons poemas, os bons contos, os bons romances, para mim são esses. Não são os que resolvem o mundo, não são os que dão. E, aliás, desconfio desses textos que dizem a verdade é esta, meus amigos, e eu estou aqui de cima e eu sei a verdade e vou-vos dar o sermão, e a verdade é tal, 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 e se vocês fizerem isto vão ser felizes e capazes. Não acho que seja isso, mas acho que ao contrário, que ter a atenção, a humildade e a capacidade de olhar para o que há de mistério no humano, na vida, e desenhá-lo, fotografá-lo com a clareza que ele merece. Isso é muito difícil, nós reconhecemos quando vemos, quando lemos. Isso é bonito e tem um pouco a ver com a tua pergunta há bocado da infância. Eu acho que a infância é que nos dá essa sabedoria de reconhecer esse mistério. Sim, isso tu dizias de ficar tocado com um poema, não é? Isso está lá em nós todos, isso é o humano, mas nem todos os textos conseguem dar clareza a isso que eu chamo de mistério. Também a sociedade em que vivemos também é uma sociedade muito funcional. Eu sei que estou a falar com engenheiro e isto juro que não é uma provocação barata, mas que é muito funcional no sentido de tudo tem de ter uma consequência, né? Aliás, na conversa da cultura, há muitas vezes, da política cultural, há muitas vezes esse equívoco, que é, mas então, para que é que serve? Quais são os resultados? Nós damos todos dinheiro dos impostos para isto, para o teatro, para o cinema e tal, e isso depois serve para quê? Qual é o resultado no fim? Qual é o saldo que isso dá? Obviamente, quem pergunta isto não percebe nada do que é a cultura, do que é a arte, do que é que isso pode trazer, exatamente por não ser mensurável, exatamente por não poder estar numa folha de Excel, é que é mais necessário do que nunca que tenhamos mais investimento, mais condições para a cultura, para os espectadores, para os artistas, para os trabalhadores profissionais da cultura em geral, para os meios locais, regionais, centrais, todos, mas é exatamente por isso, é porque tudo o que é não material, não mensurável, que não pode ter um número à frente, não pode ser traduzido em números, que não cabe num tweet, parece que já não vale, não é? Se não pode ser dito, então se é preciso gastar 10 tardes para ler isso, então não vou fazer. E eu acho que o humano desinventa-se assim. Quando não temos tempo para ver um Shakespeare, quando não temos tempo de cabeça, disposição para nos rirmos dos coveiros do Hamlet, então
onde é que está o humano em nós? Estamos a transformar no tal filtro que tu falavas, né? Estamos a transformar-nos de antes falava-se das bestas quadradas, não é? Agora não quero insultar ninguém, mas é um bocado isso. Falaste em Shakespeare e eu aproveito para ir ao teatro, que sei que gostas muito. Escreveste várias peças para diferentes grupos e encenadores. Como é que surge esta tua paixão pelo teatro? É muito, muito acidental. Os meus pais eram vizinhos da Cornucópia, em Lisboa, e quase numa política de boa vizinhança, eu desde miúdo ia ver as peças e aquilo fascinava-me. Por ser teatro e por ser a Cornucópia, o Luís Miguel Sintra, e a maneira como, mesmo não percebendo muitas coisas, fascinava-me. E depois eu escrevi muito cedo um livro de contos que o André Jorge da Cotovia quis publicar. Estava ainda a estudar Direito e depois aquilo foi espantosamente bem recebido nos jornais e tal, e então perguntava-se a seguir o que é que eu iria escrever, não é? Aquela coisa de escrever um livro de contos, a seguir tenho que escrever um romance, uma espécie de carreira, não é? que estaria desenhada, e eu não tinha nenhum romance para escrever, né? Era demasiado novo mesmo para escrever contos, se calhar, quanto mais um romance, e escrevi uma peça de teatro sem nenhuma relação com o teatro, chamada Universo e Frigoríficos, e a Cotovia do André Jorge achou que aquilo era mesmo uma peça de teatro e que devia ser publicada, e então tive a sorte de, passado um ano, um encenador, o Manel Viborg, pegar na peça de teatro, pegar no livro, né? Também uma coisa que hoje seria difícil, nem sei se aquilo seria publicado, e se fosse publicado, se estaria numa livraria em Portugal. Isto também, em pouco tempo as coisas mudam de forma às vezes muito rápida, e nem sempre para melhor. Os dramaturgos de hoje, desse ponto de vista, é mais difícil terem este acidente maravilhoso que eu tive, e a partir de um livro, né, que alguém pega numa livraria, vi a minha primeira peça produzida, feita, e a partir daí comecei a ir aos ensaios, comecei a estar a ligar-me já ao mundo concreto do teatro, e fui convidado depois para escrever outras peças, mas foi porque o teatro, para quem escreve, é um pouco um momento, imagino que seja como um engenheiro ou um arquiteto ver o edifício, não é? Feito. Que é a possibilidade de não ser só um desenho, não ser só uma coisa num papel, a magia que há de repente aquilo se tornar tridimensional, as palavras crescerem para estarem num campo, não é? numa cidade. Isso até eu estranho que não haja mais escritores a escrever teatro, porque em certa medida seria a utopia do escritor, as personagens tornarem-se de carne e osso, né? Saírem do papel e serem pessoas. Como é que uma personagem se torna uma pessoa, né? Mas sim, gosto de fazer as duas coisas. Qual é o público mais difícil? O público dos livros ou o público do teatro? O público dos livros não se sabe muito bem quem é, porque é sempre um público individual, aqui e ali. As pessoas estão sozinhas a ler. Por acaso, há relativamente pouco tempo tive uma experiência
de estar na praia e haver uma senhora a ler o meu livro na praia atrás, e os meus filhos virem-me dizer, estávamos a jogar à bola, pai, estão a ler ali o livro do pai. E isso é um bocado estranho, né? A literatura com o público. Depois eu até fui lá dizer, olha, eu sou o autor, só apresentar-me enquanto alguém que saía do livro para cumprimentar o leitor, não é? Como se fosse uma espécie de duende que saía do livro de fato de banho. Mas no teatro, não. No teatro, para já, eu sou público, quando vou ao teatro, eu sou público das minhas peças, não é? Portanto, estou aí na dupla qualidade de público e autor. E por outro lado, há uma coisa muitas peças minhas quase todas têm qualquer coisa de comédia ou do humor, e aí não há maneira de fingir, não é? Ou as pessoas se riem na piada ou não riem. Não há subtilezas que defendam o autor, e portanto isso é um momento muito é um momento tremendo para o autor, porque tu sabes que ali há uma zona em que as pessoas devem rir, achar piada. Será que vão achar piada desta vez ou não? E os públicos têm qualquer coisa de orgânico, de imprevisível, que muitas vezes basta haver alguém que quebra o gelo inicial, que dá uma gargalhada, pronto, a sala já vai aquecer, já se vai rir das outras piadas. Se não houver isso, ou se um ator fizer uma pausa ligeiramente diferente, a piada, em vez de estar aqui, vai estar só mais à frente. Sim, são tipos de prazer e relação com o público muito, muito distintos. Tu recomendavas o teatro para as crianças? Falávamos sobre essa ideia, não é? Sim, é a minha ideia de reforma educativa. Exatamente. Sim, que era a ideia o teatro mexe com muitas áreas, não é? É verdadeiramente transversal. E fala-se bem da ideia do ensino não ser compartimentado, não é? Agora aqui é o português, aqui não tem nada a ver com aquilo, mas é a matemática, agora não tem nada a ver com isto, a educação física, como se fossem tudo uma espécie de cabines de educação de conhecimentos compartimentados, né? Estanques, e a ideia de ligar tudo isso, né? de encontrar uma forma de educação completa, mais do todo da pessoa, mais transversal. Tem havido várias tentativas, e há a disciplina de projeto, as coisas de cruzar, de tornar transdisciplinar a educação, mas eu acho que era mais simples do que isso, que era fazer uma peça de teatro todos os anos. Imaginemos um Shakespeare, imaginemos um Gil Vicente, imaginemos uma peça de qualidade dessas, em que se tem de falar de história, tem de encontrar expressão plástica para fazer figurinos e cenários, música, educação musical, movimento, porque em cena há sempre a questão da coreografia dos corpos no palco, texto, obviamente, portanto, dicção, também poder-se fazer produção e, portanto, a matemática também e a economia e a gestão poderiam ter aí um papel de quais são os custos, não é? E onde é que se vai buscar o dinheiro para fazer. Portanto, eu acho que era uma forma simples e nada complicada, e se calhar nada cara, de dar um salto na educação em que todas as pessoas estivessem juntas umas com as outras outra vez. Pode ser que daqui a uns meses, com a vacina, isso seja possível. E nas empresas? Falava eu há bocadinho
da leitura furiosa às quintas. Será que tu recomendarias um teatro furioso às terças como forma de transformar e de Totalmente, trazer irreverência e catalisar a inovação? Como é que o que é que tu dirias às empresas? Eu acho que sim, por várias razões. Umas têm a ver, e são mais óbvias, têm a ver com a relação entre as pessoas, não é? Das pessoas se sentirem bem no seu espaço. Há vários estudos, aliás, sobre isso, que não falam de teatro, mas falam de outras coisas. Que é das pessoas se estiverem bem, produzem melhor, pensam melhor. E se estiverem bem umas com as outras, é mais fácil, porque é mais fácil cruzar ideias, é mais fácil... para cruzar ideias, nós temos de ter, para conseguir ideias realmente novas, nós temos de ter à vontade para dizer disparates, para falhar, e isso não há como uma sala de ensaios, e uma sala de ensaios é melhor do que um laboratório para isso, que a sala de ensaios é o sítio onde nós devemos estar confortáveis para falhar. E já não há muitos sítios assim na nossa sociedade, infelizmente, onde seja possível falhar sem isso ser um desastre. E por outro lado, e acho que isto é talvez o mais fácil de perceber, mas por outro lado, há necessidade, e em certas empresas mais do que noutras, mas acho que mais ou menos em todos os campos, que é de pensar de forma imaginativa, pensar com a imaginação, não pensar só com a razão, pensar com a imaginação. E isto parece um slogan, mas é mais do que um slogan. Não é preciso ir ao António Damasio da inteligência emocional. É verdade, nós sabemos, e basta ler o Jobs a falar de como é que conseguiu o iPhone ou outras coisas. Há saltos, há rupturas que não vêm do 1 mais 1 igual a 2. Vem de uma outra coisa. E essa outra coisa implica, tem de partir de uma mundivisão da qual a arte, a fruição artística, faz parte, que é ao mesmo tempo uma atenção ao real sem cedências e por outro lado e uma ousadia de rasgar o véu da realidade, o véu do que toda a gente acha que sabe. E juntar as duas coisas não é nada óbvio. Esse equilíbrio entre ser totalmente justo mas realmente ousado, realmente livre. Tu, para além do teatro... Parecia quase um discurso político, pá, mas... Não, foi perfeito. Eu vou às cantigas. Eu fui ouvir, portanto, tens o grupo com o Tomás Coelho Ferreira, já há alguns anos, que ele também estudou connosco. Portanto, vocês são os quais. Tens um último álbum que saiu, presumo que em 2019, que é o Geral. Não desafinas, pelo contrário, e há muito samba na vossa música, e portanto a música brasileira é uma inspiração para vocês, presumo eu. Sim, nos quais sem dúvida. Porque nós começámos a aprender lá no São João de Brito, começámos a aprender a tocar viola, a ouvir brasileiros. O Tomás tinha vindo do Brasil, aliás, ele veio do Brasil com 10 anos ou 11 anos, e ele chega lá e aquela coisa das equivalências, não é? Lá no Brasil
os anos não eram exatamente iguais, já não sei bem, os cadernos, e alguém lhe disse, ele estava com problemas de saber quais eram os livros, apontamentos para trás, livros para trás e tal, e alguém lhe disse, olha aquele ali é bom aluno e não é chato. E então ele veio falar comigo e tornámos amigos, e eu passei-lhe uns livros e ele ensinou-me a tocar viola. E depois juntos fomos fazendo canções, tivemos diferentes grupos, sem nome, com nome, mas sempre muito ligados a essa coisa da música brasileira, ou de certa música brasileira, o Caetano, o Gil, Chico Buarque, por aí, depois outras coisas, rock brasileiro e outras coisas, e também portugueses, Trovante, Vitorino, coisas assim mais acústicas. E sim, ele hoje é artista plástico, eu sou escritor, portanto é engraçado também que os dois fomos para as artes, mas temos esse ponto da música, não é? Onde nos juntamos, e tem qualquer coisa de palavra plástica, a música, não é? Então, se calhar é o sítio onde a arte plástica e a literatura se podem juntar. E era precisamente aí, eu fui à música porque eu queria juntar o som à palavra, e daí a minha pergunta, que é, tu consegues ouvir o som e as vozes das tuas personagens? Eu pergunto isto porque quando o Quino, o criador da Mafaldinha, ouviu pela primeira vez a voz dela, aquilo seguramente pareceu muito estranho, não é? E a minha pergunta é precisamente essa: tu consegues reconhecer a voz da Cátia ou do Zé Carlos Zés? Não. Consegues? Não, eu leio em voz alta muito, e acho que há uma lição no som. O som diz-nos como escrever, sim, e não é um som no sentido musical próprio, tem a ver com a prosódia, não é? Com o ritmo, e como também a própria, as letras na página, não é? A maneira como há qualquer coisa de desenho também, que também nos ensina. As letras na página também dizem, aliás, o João Cabral de Melo Neto dizia isso, que quando ficou cego, né, diziam, mas vai deixar de escrever, porque é que deixou de fazer poesia, né? E ele dizia que sem ver o papel, sem ver as palavras desenhadas e inscritas no branco, para ele a poesia era impossível, ele não conseguia. Há outros poetas que não, que serão mais orais, mais do canto, no sentido próprio, mas sim, eu não sei a voz não sei a voz dessas personagens, mas sei que ou julgo saber ao escrever que quando é que a voz deles tropeça, quando soa falsa. Mas há muito de parecido com o ator no trabalho do escritor, que é tu sabes que a personagem não tem uma voz até tu ator, não é? Encarnares essa voz, seres essa voz. E a literatura também é isso, é escrever para que o leitor encontre a sua Cátia, a voz do seu Zé. Aquilo é mais uma pauta para que cada um faça a sua música, o leitor Rodrigo, o leitor Jacinto, os outros leitores, do que uma voz jacíntica que toda a gente tem de gramar.
Tu, em conversa, dizias-me que os escritores deveriam dar concertos. Deviam dar concertos de livros. Que desafio é este? Tu que falavas agora da leitura. E acho ainda mais, agora acho ainda mais. Já achava, mas neste momento assim da pandemia, pós-pandemia, acho que ainda mais, essa necessidade ainda é mais urgente, que é da literatura também ser um pretexto para estarmos uns com os outros. Uma coisa que eu gosto muito é de fazer leituras públicas, que é uma tradição que não há muito cá, e acho maravilhosa a vossa ideia de DST, de leituras furiosas às quintas, que é ouvirmos, termos um livro como uma forma de partilha, como um pretexto para a comunidade, né? E também porque acho que algo que a literatura traz a este nosso momento, esta nossa época, esta nossa sociedade, é a lição da escuta. Nós estamos a perder a capacidade de nos ouvirmos uns aos outros. A coisa das redes sociais faz com que ouçamos só aqueles com os quais já sabemos que vamos concordar, e por outro lado, a sermos ouvidos por aqueles que já sabem que vão gostar do que nós dizemos. E escutar não é isso. Escutar é estar disponível para o que vem e estar mesmo aberto ao que diz o outro, seja ele de um lado ou do outro, né? Seja ele nosso amigo, né? Da nossa zona de interesses, com as mesmas convicções, com o mesmo olhar em relação ao mundo que nós, ou com outro diferente. E a coisa da leitura pública também permite um bocadinho desse, ia chamar-lhe quase escândalo, de vermos alguém surpreender-nos, de não sabemos muito bem como reagir às vezes. E esse não saber muito bem, acho que faz muita falta às nossas vidas. Não sabermos muito bem durante mais tempo. Depois deste teu oração a que faltam os joelhos, que saiu o ano passado, final do ano passado, tens hoje um novo livro, o Doutor Doente. Está aqui. Já está aí. Presumo que o tenhas escrito em plena pandemia. Os meus parabéns. Só parte dele. Só parte dele. Presumo que o escreveste em tempo de pandemia. Escrever para ti desta vez foi diferente? Sim, na verdade eu já tinha vários contos que tinha vindo a escrever, e uma altura fiz uma leitura pública com um escritor meu amigo americano, o Scott Laughlin, num sítio chamado A Sala, em Lisboa, e passado algum tempo, depois veio a pandemia, e a certa altura ele disse-me, Jacinto, aqueles contos que tu leste parecia que já sabiam o que é que ia acontecer. Parece que os contos já sabiam que vinha aí uma coisa tão estranha como uma pandemia. E eu nunca tinha pensado nisso assim, não é? E isso também é uma coisa interessante, que a literatura ou as histórias às vezes sabem mais do que nós, sabem mais do que os autores. E entretanto, eu comecei a escrever outros contos já na fase da pandemia, que foram sendo publicados em revistas. Um foi para um Centro Mário Dionísio, a Casa da Achada, que é uma instituição em Lisboa, que publicou online, assim, pequenas coisas que fui fazendo, e a certa altura pareceu-me que de facto aquilo era uma resposta, a minha resposta literária possível a esta estranheza
que tem a ver com a pandemia, mas também com outras coisas que já falámos aqui, o divisionismo, né, de não nos ouvirmos uns aos outros, uma espécie de presente totalitário em que vivemos e que tem muito a ver com as redes sociais e com o virtual, que é uma espécie de bolha, que é uma palavra que agora é muito usada, né, por outras razões, mas que é como se vivêssemos fechados não houvesse fuga para a memória nem para o horizonte do futuro, porque temos de estar sempre on, sempre presente, temos que responder ao e-mail imediatamente, temos que tirar a selfie no lugar, naquele momento em que nós estamos a apreciar a vista, é que temos que tirar a porcaria da selfie, porque senão não estivemos lá, não é? Porque senão... E essa prisão do presente, né? também é sobre essas outras coisas que, no fundo, acabam por ter a ver com a pandemia. Eu sinto muito, aliás, escrevi isso num artigo que escrevi para o Ponto SJ no princípio, em março, no princípio da pandemia, que era a ideia de que o confinamento, em certa medida, foi só uma palavra que apareceu. Já estava. Nós já estávamos em confinamento, porque estávamos todos assim, não é? Estávamos todos assim. Escrever hoje é um desafio grande, não é? Porque, precisamente por isso, tudo acontece, tudo é ao segundo, a história deixa de ser história, portanto, alguém que escreve tem que escrever lá muito à frente, não é? Para quando for lido, ou então muito passado, atrás, não é? então muito atrás, que é para conseguir chegar a algum lado. Ou então isso. Ó Jacito, Vê lá isto, Rodrigo. E tu não desvendas Revolução, um bocadinho. vou ler aqui um conto. Muito bom. Um conto é um pequeno conto, mas chama-se Revolução, Respiração. De repente está a correr como um perdido, a fugir deles, a pensar à velocidade do fogo. Viro aqui, onde é que me posso esconder? Eles serão quantos? Dobra a esquina das janelas entaipadas, vira pelo velho arco de pedra e enfia-se na reentrância que alguém escavou ali há uns anos. Algum ilegal, com certeza, ou um par de amantes desesperados. Não pode fazer barulho, não pode respirar até que eles passem. Costumam ser de 4 os grupos da polícia médica para poderem usar a tática do quadrado. Contra um quadrado não há palavras que te salvem. Dentro de um quadrado passas a ser um número. Roberto teve uma sorte danada em topá-los ao longe. Com as ruas vazias, os polícias deslizam silenciosos e matreiros, sem sirenes nem luzes, e apanham os suspeitos por trás. Quando estes vão por elas, estão na sala branca do hospital político, presos a uma cadeira, flashados por uma luz má, a tentar não responder às perguntas de um inspetor protetor sobre as razões de andarem na rua assim soltos e ilegais. Roberto nunca imaginou andar nestas correrias, mas passados 3 anos de isolamento não aguentou mais e entrou para a resistência. Faz o que sabe, vai para esquinas com janelas e põe em cena o seu repertório. Neste momento tem 3 peças decoradas. À Espera de Godot, de Samuel Beckett, um autor muito famoso no longínquo século XX. Romeu e Julieta, de William Shakespeare, um autor muito famoso dos cada vez menos longínquos séculos XVI e XVII. E O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, um autor nada famoso dos séculos XIV e XV. Não sabe o que as pessoas dos prédios apanham dos espetáculos dele, mas sabe que não pode parar. O Estado tornou-se pandémico e não deixa ninguém juntar-se há tempo demais. Roberto não acredita que a peste ainda esteja ativa, como a propaganda não se cansa de repetir. Cuidado, cidadã e cidadão, peste ativa, recolhimento obrigatório, ajuntamentos são crime, voltem para casa já, repete a voz maternal nos altifalantes das praças, estações, mercados. O mundo já estava fechado e a pandemia foi o pretexto de que o Estado precisava na sua ânsia de controle. Primeiro, Roberto teve medo. Depois, não teve outra saída. A coragem não será por vezes uma necessidade, uma fome. Ser ator na resistência é ajudar a manter um vínculo entre as pessoas e as palavras, entre as pessoas e as ideias e emoções,
entre as pessoas e o calor de uma voz não gravada, entre as pessoas e a permanente invenção que define o humano, entre as pessoas e o perigo que é estar verdadeiramente vivo. Enfiado na reentrância de pedra, qual Lázaro, Roberto pensa no espetáculo que fez hoje de manhã numa esquina do Intendente. Um à espera de Godot, em que o Godot era o vírus. Para que os andares de cima possam apanhar alguma coisa da sua interpretação, o ator exagera os gestos, abre muito os braços, abre muito a boca, interpreta as rigorosíssimas ações em traço grosso. De vez em quando houve uns aplausos abafados atrás das cortinas, ou um bravo atirado sabe-se lá de onde. E há uns meses uma velha encostou a cara ao vidro de uma janela do primeiro andar para lhe dizer: precisamos de vós. Em algumas noites Roberto acorda a pensar naquilo. Seria voz com S ou voz com Z? Parece não fazer diferença, mas para um ator cada palavra é única e decisiva. Hoje, enquanto brincava a passar do Vladimir para o Estragon, viu uma cara a espreitá-lo do segundo andar de um velho prédio amarelo. Uns olhos pretos, castanhos, normalíssimos, tão bonitos. Uma rapariga de máscara na boca e no nariz, a olhá-lo muito quieta durante a peça toda. Roberto não lhe percebeu a cara, viu só os olhos. Ou menos ainda, percebeu-lhe apenas o tipo de olhar de uma atenção feliz e inteligente. Mas ficou apanhado. A próxima vez que sair, volta àquela esquina, está decidido. Passados 3 dias, lá está ele para uma apresentação especial. Vai fazer Shakespeare, mas com uma novidade. No clímax da história, interrompe o texto e canta sem instrumentos uma tradução livre de Ain't No Cure for Love, de Leonard Cohen, um autor do século XXI, menos e mais que famoso. Depois volta ao texto e diz as falas das diferentes personagens, tentando viver, mas não comentar, tornar presente, mas não normal, aquele amor de teatro. Quando acaba, espera algum sinal dos olhos do segundo andar, mas nada, não vem nada. As cortinas de várias janelas fecham-se e Roberto vai-se embora, desiludido. Até que houve um barulho, uma coisa mínima, um talvez som quase metálico, como o ranger de uma porta imaginária. Ele para, vira-se para trás, vê a rapariga abrindo a janela, aproximando-se do varandim e retirando a máscara que lhe tapava o nariz e a boca. Milagre! Roberto é um ator pasmado na esquina. No ar livre de Lisboa, a cara nua. A cara da rapariga, nua, de uma nudez impensável, intraduzível, sem fim. Se a rapariga rasgasse a camisa oferecendo o peito à cidade, se soltasse os cabelos e gritasse segredos inconfessáveis, e levantasse as pernas e as abrisse contra o céu, não seria mais nua. Milagre, meu amor. De imediato, Roberto trepa pelo tubo da fachada como um ginasta, como um Romeu, e os dois, atenção, hesitação, inquietação, excitação, resolução, beijam-se. Nessa noite, Roberto sonha que a vida tem sentido. Imagina países distantes que nunca visitou nem visitará, vê palavras em fogo viajando pelas ruas da cidade. No dia seguinte há de voltar lá, à esquina do prédio amarelo. Nem que encham as ruas com tanques da polícia médica, há de voltar. Mas quando volta, o lugar está tomado por um silêncio esquisito, um silêncio que cheira a desinfetante, um silêncio que é um nó, uma mancha mais densa, no silêncio geral de Lisboa. Na porta está fixado um papel oficial a dizer que o prédio foi evacuado, desmantelado, desinfetado e é agora espaço morto, vedado a todos e cada um por ordem superior. Cidadã e cidadão, peste ativa. O ator corre dali com uma energia que não sabia que tinha. Corre, sofrendo como um rei shakespeariano e o seu coração não aguenta. O ator sente que não tem coração que chegue para aquilo e corre ainda mais, como se quisesse fazê-lo rebentar o seu pobre coração falhado, até que chega ao lugar que chama casa e cai de joelhos, o gesto de quem, desavisado, dá de caras consigo próprio. Na colina das Hortas, junto à via rápida, no seu casinhoto de madeira, Roberto pensa na nudez da rapariga. Nem lhe perguntei o nome. Matei-a com aquele beijo, se calhar, e nem lhe perguntei o nome. Deitado no seu colchão de todos os dias, o homem pensa na rapariga, presa a uma cama em alguma sala de hospital, a sofrer, a delirar a partir de bocados de palavras, imagens rasgadas. Afinal, a pandemia ainda funciona, será? Ele não sabia. Caem-lhe lágrimas pela cara, lágrimas grossas, salgadas, puras,
Lágrimas a sério, como não lhe acontecia desde criança. Roberto não sabe o que fazer. Olha para as mãos, toca nos lábios secos. Não sabe o que fazer. Tenta acalmar telepaticamente a rapariga, dizendo-lhe o que lhe vem à cabeça com o máximo de franqueza. Falas que disse 1000 vezes surgem-lhe agora novas e limpas, tomadas de um espanto que as intensifica e revela. Nunca Gil Vicente lhe pareceu tão vivo. Shhh, não tenhas medo. Eu salvo-te das barcas más. Shhh. O ator da resistência adormece assim, embalando a rapariga sem nome lá longe. Sonha que o seu corpo se confunde com o dela, que doença e amor se confundem numa esperança revolucionária. Sonha que Romeu e Julieta vivem encaixados na reentrância do arco, respirando boca a boca, enquanto o mal do mundo mirra e morre. Parabéns, Jacinto. Obrigado, Rodrigo. Acho que estou super curioso para poder ler. Eu não sei quando é que se vai poder ler, quando é que se vão poder ler os próximos contos. Já se pode comprar online. Já se pode comprar online. Rodrigo. Eu ia fazer uma última pergunta, mas tu antecipaste a resposta com o conto, que era precisamente como é que um escritor como tu vai retratar esta crise pandémica daqui a uns anos, e tu antecipaste completamente, e eu penso que isto conseguiu o Camus quando escreve A Peste. Consegue o Saramago quando escreve o ensaio sobre a cegueira, e portanto é preciso ter uma estrela especial para conseguir realmente estar lá à frente, muito antes de nós lá chegarmos, porque a história hoje parece que não é tudo, como dizemos há bocadinho, tudo imediato, tudo ao segundo, tudo redes sociais, tudo selfies, e portanto os meus parabéns. Obrigado. Eu penso que esta... É um bocado estranho ler assim aqui, mas a próxima será ao vivo. Eu penso que sim, o próximo espero que seja ao vivo. Das feiras furiosas, mano. É com prazer enorme que te convido a vir cá. Vamos ver se isto passa, porque eu quero verdadeiramente poder dar-te um abraço a próxima vez, mas pronto, para já vamos nos contentar com aquilo que temos, e foi um prazer, Jacinto. Bela conversa. Ficamos à espera de mais contos e de mais histórias. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço. Fica bem.